Atenção agora, porque essa notícia muda completamente o jogo nos bastidores do Corinthians e pode destravar uma sequência de decisões que a torcida espera há muito tempo. Depois de meses de tensão, incerteza e bloqueios, o Timão finalmente derrubou o transfer ban na FIFA. Sim, acabou. O Corinthians está oficialmente liberado para registrar novos jogadores e voltar a agir no mercado. E o impacto disso vai muito além de uma simples liberação burocrática. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso fortalece o canal e garante que você receba todas as notícias importantes do Corinthians em primeira mão, sempre com contexto e bastidor. O Corinthians quitou a dívida que mantinha com o Santos Laguna, do México, e com isso foi retirado da lista de clubes impedidos de contratar pela FIFA. Na atualização mais recente do site da entidade, o nome do Timão já não aparece mais entre os punidos. Esse era o principal bloqueio internacional que travava o planejamento do clube para 2026. Essa dívida teve origem na contratação do zagueiro Félix Torres. O valor total era de 41 milhões de reais. Após o pagamento integral, o clube mexicano notificou oficialmente a FIFA, que imediatamente retirou o Corinthians da lista de restrições. O transfer ban relacionado a esse caso estava ativo desde agosto do ano passado e impedia qualquer registro internacional. Com isso, o Corinthians volta a ter liberdade para registrar jogadores. Mas atenção, liberação não significa gastança. Internamente, a diretoria trabalha com extrema cautela. O clube ainda carrega dívidas relevantes e sabe que não pode repetir erros do passado. A estratégia agora é ser criativo, cirúrgico e responsável. Esse, inclusive, é o segundo transfer ban que o Corinthians consegue derrubar neste mês. Recentemente, o clube antecipou o pagamento de uma parcela da dívida que possui na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Com isso, conseguiu a liberação de um bloqueio nacional que também impedia registros. No ano passado, mesmo após pagar uma parcela em atraso, a punição havia sido mantida, o que aumentou a cobrança por uma postura mais rígida. Além disso, um terceiro problema poderia ter surgido. O Corinthians efetuou nesta semana o pagamento de 41 milhões de reais ao meia, Matias Rojas, em um processo que corria na Corte Arbitral do Esporte. Caso esse valor não tivesse sido quitado, o clube corria sério risco de sofrer um novo transfer ban internacional. A diretoria agiu antes que o pior acontecesse. Em coletiva recente, o diretor Marcelo Paz foi direto. O Corinthians não fará loucuras financeiras em 2026. Segundo ele, foram justamente essas loucuras que levaram o clube à situação instável atual. A ideia é usar a força da marca Corinthians para atrair jogadores livres, por empréstimo ou em condições de baixo custo, mas com capacidade real de competir em alto nível. E é dentro desse cenário que surge a primeira movimentação concreta. Um reforço já está encaminhado. O zagueiro Gabriel Paulista está muito próximo de ser anunciado. Ele estava livre no mercado após rescindir com o Besiktas, da Turquia. O defensor passa por exames médicos hoje e, se aprovado, será confirmado como o primeiro reforço do Corinthians para 2026. Ou seja, o transfer ban caiu, o caminho está aberto e o Corinthians começa a se mover. Na próxima parte, vamos falar sobre o impacto real dessa liberação no planejamento do elenco, o que muda para Dorival Júnior e por que essa decisão pode influenciar diretamente o desempenho do time já no início da temporada. Com o transfer ban derrubado, o Corinthians muda imediatamente de patamar nos bastidores. O que antes era trava, agora vira possibilidade real. Dorival Júnior passa a trabalhar com um cenário completamente diferente, porque finalmente o clube pode registrar jogadores e integrar reforços sem medo de novos bloqueios. Isso altera planejamento, cronograma e até postura dentro do vestiário. A liberação dá ao Corinthians algo que faltava: tempo de trabalho com elenco definido, sem a incerteza de registros. A comissão técnica consegue planejar treinos, testes táticos e encaixes pensando no curto e no médio prazo. Não é apenas contratar, é organizar o time desde o início da temporada. Internamente, a diretoria reforça que não haverá mudança de filosofia financeira. O discurso é claro: nada de contratações caras, salários fora da realidade ou apostas de alto risco. O foco segue sendo jogadores livres, oportunidades de mercado e empréstimos estratégicos. A diferença agora é que o clube pode agir sem algemas. A queda do transfer ban também melhora a imagem
imagem do Corinthians no mercado. Agentes e jogadores voltam a enxergar o clube como um destino viável, organizado e capaz de cumprir compromissos. Isso facilita negociações, reduz desconfiança e abre portas que estavam fechadas nos últimos meses. O caso Gabriel Paulista é o exemplo mais claro disso. Um jogador experiente, livre no mercado, que aceita o projeto e se dispõe a ser o primeiro nome da nova fase. A diretoria vê essa possível contratação como simbólica, um reforço que não só melhora o elenco, mas sinaliza mudança de postura. Além da zaga, outras posições seguem sendo avaliadas. Meio-campo e ataque continuam no radar, mas sempre dentro do mesmo critério: custo controlado, impacto esportivo e adaptação rápida. O Corinthians entende que não pode errar, porque cada contratação agora carrega peso dobrado. Outro ponto importante é o alívio interno. Jogadores que já estavam no elenco conviviam com a pressão constante de punições, bloqueios e notícias negativas. Com o cenário regularizado, o ambiente tende a ficar mais leve, mais focado no futebol e menos nos problemas administrativos. Isso reflete diretamente no rendimento em campo. A diretoria também trabalha para evitar novos riscos. Pagamentos antecipados, revisão de contratos e acompanhamento jurídico mais próximo viraram rotina. A ideia é não permitir que o clube volte a ser surpreendido por punições que travem o planejamento esportivo. E atenção, a liberação do transfer ban não é o fim da história, é o começo de uma sequência de decisões que vão mostrar se o Corinthians aprendeu ou não com os erros recentes. Na próxima parte, vamos falar sobre como essa nova fase pode impactar o desempenho no Paulistão, a pressão sobre Dorival Júnior e o que a torcida pode realisticamente esperar de 2026. Com o caminho finalmente livre, o Corinthians entra em 2026 sob um novo clima. Não é euforia descontrolada, mas também não é mais sobrevivência. O sentimento interno é de reconstrução consciente. A queda do transfer ban permite que o clube pense futebol de verdade, e isso impacta diretamente o desempenho esperado já no Paulistão. Dorival Júnior sabe que a cobrança será imediata. Com registros liberados, não existe mais a desculpa da limitação burocrática. O treinador passa a ser avaliado exclusivamente pelo que consegue entregar dentro de campo. Por isso, o planejamento para o início do estadual ganhou ainda mais importância. O Paulistão deixa de ser apenas laboratório e passa a ser vitrine de organização. A estreia contra a Ponte Preta é tratada como um teste simbólico, um adversário tradicional que já decidiu finais contra o Timão e que costuma exigir concentração máxima. O Corinthians quer entrar em campo mostrando postura, equilíbrio defensivo e identidade tática. Mesmo sem grandes nomes badalados, a exigência é de competitividade desde o primeiro minuto. A possível chegada de Gabriel Paulista se encaixa exatamente nesse contexto. Um zagueiro experiente, acostumado a jogos grandes, que pode assumir liderança imediata. A comissão técnica entende que reforços assim ajudam a reduzir erros, organizar o time e dar segurança ao restante do elenco. É o tipo de jogador que facilita o trabalho do treinador. No meio-campo e no ataque, a postura será semelhante. O Corinthians não deve anunciar muitos nomes de uma vez. A ideia é pontualidade, corrigir fragilidades específicas sem desmontar o que já existe. O clube entende que excesso de mudanças também gera instabilidade, algo que precisa ser evitado neste momento. A torcida, claro, cria expectativa. A liberação do transfer ban gera esperança, mas a diretoria tenta alinhar discurso e realidade. O Corinthians não promete títulos imediatos, mas promete competitividade, organização e responsabilidade. Esse alinhamento é visto internamente como essencial para evitar frustrações desnecessárias. Outro ponto importante é a pressão externa. Rivais acompanham de perto os movimentos do Timão. A queda do transfer ban recoloca o Corinthians no radar do mercado e muda o comportamento de concorrentes diretos. O clube sabe que precisa agir com inteligência para não entrar em disputas financeiras que não pode vencer. O ambiente no vestiário também tende a melhorar. Menos ruído, menos incerteza e mais foco no futebol. Jogadores passam a trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que o clube está regularizado e que o planejamento não será interrompido por problemas administrativos. Isso influencia diretamente o rendimento coletivo. E atenção, porque a próxima parte fecha esse cenário.
Vamos falar sobre o que a diretoria espera como resposta do elenco, como a Fiel pode medir evolução ao longo da temporada e por que 2026 pode marcar o início de uma recuperação mais sólida do Corinthians. Agora o cenário está completo. O Corinthians entra em 2026 sem as amarras que travaram o clube nos últimos meses, mas também sem ilusões perigosas. A queda do transfer ban não é um passe livre para exageros. É uma chance de fazer diferente, com mais critério, responsabilidade e foco no futebol. A diretoria deixa claro que espera a resposta imediata do elenco, não apenas em resultados, mas em postura. Organização tática, competitividade e comprometimento passam a ser as métricas principais. O torcedor pode não ver grandes anúncios, mas precisa enxergar um time mais confiável dentro de campo. A liberação na FIFA também aumenta a responsabilidade dos dirigentes. Agora, qualquer erro será escolha, não limitação. Por isso, cada contratação será analisada com lupa. O Corinthians prefere errar por não contratar do que errar por contratar mal. Essa é a mentalidade que guia as decisões neste início de temporada. O caso Gabriel Paulista simboliza bem esse momento. Um jogador experiente, livre no mercado, custo controlado e impacto esportivo claro. Se confirmado, será o primeiro passo de uma nova fase, baseada em inteligência e não em impulsos. A diretoria vê esse tipo de movimento como o modelo ideal para reconstruir o elenco. Para a Fiel, o recado é de cautela com esperança. 2026 não promete milagres, mas oferece sinais de mudança. Resolver dívidas, derrubar punições e organizar processos são passos que não aparecem no placar, mas sustentam qualquer projeto vencedor. A evolução do Corinthians ao longo da temporada deve ser medida jogo a jogo. Menos oscilações, menos erros primários e mais consistência. Se esses sinais aparecerem, mesmo sem títulos imediatos, o clube estará no caminho certo. O transfer ban caiu, o planejamento começou. Agora, a bola está com o elenco e com a comissão técnica. O Corinthians volta a ter controle do próprio destino. E eu quero saber de você. Essa nova postura da diretoria te passa confiança ou ainda gera desconfiança? Deixa seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal e segue ligado, porque o mercado da bola do Corinthians promete seguir movimentado.